bem-vindos, bem-vindas. Estamos ao vivo, você com a gente aqui no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, você está me vendo já aqui na tela. E hoje, estreando um novo programa. A gente prometeu, estamos aqui agora para o Fechando a Conta. Fechando a Conta que vai ser um programa de opinião, um programa de informação, claro também, e participação de você ouvinte, participação de você internauta de todo o canto do Brasil que está vendo a gente pelo Facebook, ou então você que está aí através da nossa web rádio, não quer gastar seu plano de internet com imagens, você apenas ouve o nosso áudio através da rádio Achei Santa Cruz, você pode participar conosco, tá bom? Hoje o nosso Fechando a Conta estreando nessa noite de quinta-feira, de muito calor, muito quente, com um cara que está acostumado aí a correr embaixo de sol, correr embaixo de chuva e sempre fazendo gol, porque o homem é coisa de louco. O tema dessa noite vai ser futebol, né? De uma certa forma futebol, mas a pergunta é se o treinador brasileiro está desatualizado ou não, está ultrapassado ou não. E para discutir isso, para dar a sua opinião e a sua história, acho que participou e trabalhou com diversos treinadores no Brasil, eu trago ele. Seja bem-vindo, meu caro Regis Wenzel. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Achei Santa Cruz, Regis. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês nesse dia de estreia. Moral, hein? Desejo toda a sorte do mundo e que esse programa seja bênção para Santa Cruz e região. Legal, tá aqui o nosso Regis, vai falar pra gente sobre esse tema, um dos temas dessa noite. Claro que vai ser também, teremos outros temas como futebol, enfim, aí a participação dos nossos amigos internautas. E quem vai também trocar uma ideia comigo aqui vai ser o meu querido João Moreira, que tá lá em São Paulo e vai poder participar com a gente também, com áudio, com imagem. O nosso João Moreira, não sei se ele tá conectado aqui, tá me ouvindo aí, João, tudo beleza? Opa, tô ouvindo sim. Boa noite, André. Boa noite ao Regis. Primeiro, parabenizar aí pela estreia do programa, né? Você sempre arrebentando aí em Santa Cruz. E estamos aqui à disposição para falar aí sobre o tema de hoje, que é um tema que é polêmico, né? Um tema que essa semana ganhou repercussão aí, muito pela declaração do Jorge Jesus, técnico do Flamengo, né? Dizendo aí sobre os treinadores brasileiros. Estamos aqui, André. Estamos à sua disposição para falar sobre o tema. Beleza, quando você puder, você abre a sua câmera pra gente ver o seu lindo rosto aí, tá? A gente quer poder interagir com a sua feição maravilhosa. Você tá sem imagem aqui, o pessoal de Santa Cruz quer te conhecer. Vamos ver. Contas, um homem bonito, bem apeiçoado, inteligente. Aê, agora sim, ó. Tá vendo no cantinho o nosso João Moreira, tá lá em São Paulo, ao vivaço, através da nossa transmissão aqui no Facebook. E o tema o João já adiantou, pegou fogo, por quê? Porque essa semana o nosso glorioso Jorge Jesus deu algumas declarações falando aí sobre o futebol brasileiro, ele que está muito bem no Flamengo, e assim como o Jorge Sampaoli também. Acho que você poderia dar uma resumida, né, João? Como é que foi a declaração, como é que foi o papo, o que houve aí que começou a provocar toda essa celeuma, antes da gente pegar já o boa noite aqui, e também, a gente deu boa noite já, mas a inicial explanação sobre o assunto do nosso Regis. Dá uma resumida para nós aí, João. Na verdade, André, essa declaração do Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo, aconteceu, não foi atual, né? Ele ainda era técnico do Al Hilal, lá da Arábia Saudita, quando ele deu essa declaração aí, em uma entrevista. Ele foi perguntado sobre os treinadores brasileiros, e ele deu essa declaração, dizendo que os treinadores brasileiros estariam ultrapassados no ponto de vista tático, enfim, em tudo que envolve aí o futebol. Ele deu essa declaração e ela foi repercutir, como ele veio pro Flamengo, né? Os jornalistas aí, todos os meios de comunicação repercutiram essa semana. Alguns treinadores foram perguntados, o Muricy e o Cuca também, né? Que foi perguntado sobre o que ele teria a dizer sobre o que disse Jorge Jesus, o português. O Cuca disse que respeita o Jorge Jesus, mas que não concorda, que ele não se sente ultrapassado de forma alguma. É um tema complexo, né? Porque a gente vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os dois líderes, né, que inclusive se enfrentam no sábado, são treinadores estrangeiros, né? O português Jorge Jesus e o argentino Jorge Sampaoli, os Jorges, né? O argentino o Jorge Sampaoli são os dois líderes do campeonato. O Flamengo é o líder, o Santos o vice-líder. E isso esquentou mais o tema, né? Esquentou ainda mais esse tema. Estariam, então, os técnicos brasileiros ultrapassados, teriam que aprender com os estrangeiros, enfim, é uma coisa que causou um certo mal-estar aí
Principalmente com a declaração do Cuca dizendo que ele não se sente ultrapassado, né, André? É uma coisa realmente que já não é de hoje, né? Já vem sendo comentado. Tem um certo corporativismo também. Eu passo a bola para o nosso Regis, que trabalhou com inúmeros treinadores. Não sei, trabalhou também fora do Brasil, né? Alguma vez? Eu acho que você chegou a jogar fora do Brasil. Conheceu alguns técnicos estrangeiros, não aqueles de ponta conhecidos, mas dá diferença, tem essa coisa, o treinamento em si, antes de falar de qualidade de técnico, mas o dia a dia ali, o trabalho do dia a dia de campo, é diferente ou não é diferente, Regis? É um pouco diferente só, sabe? Eu creio que os treinadores brasileiros são muito bons. Por quê? A gente pega aí o Carille. O Carille tira leite de pedra. Essa é a faz realidade. tempo, né? Faz tempo. E eu creio que o treinador do Flamengo, ele faz um pouco de tempo já, essa entrevista dele, foi um pouco infeliz de falar isso, porque nós temos técnicos de ponta e até muitos técnicos que trabalham em times inferiores que são muito bons, sabe? Agora mesmo eu estava trabalhando com o Celso Rodrigues, que ele foi muito tempo auxiliar da Chape, sabe? Muito tempo. Ele era o primeiro auxiliar lá, ele era o contratado do clube, independente, fixo do clube. E eu tive a sorte de trabalhar com ele agora no Brasileiro. O cara é sensacional, um trabalho atualizado, um trabalho muito digno, assim, de estar em grandes clubes, mas eu creio que aqui no Brasil muitas vezes falta oportunidade, sabe? Então... O futebol, você tem quanto tempo de carreira já, Regis? Tenho 14 anos de profissional. Então você pegou aquela transição daquele pessoal que era mais boleiro de antes, que a gente vinha dos anos 90, 2000 ali, que é o pessoal da ex-jogadores, para esse pessoal agora que fala de estudo, de terceira, como é que fala? Como é que é mesmo, João? O último terço do campo... Saber sofrer. Essa coisa toda. Você pegou mais ou menos esses dois momentos, vamos dizer assim. Sim. Você consegue falar para mim qual era melhor, qual você preferiu? Hoje em dia o pessoal está mais preocupado com isso, porque tem o lance de se vender também, né? Então tem que parecer que sabe bem para poder arrumar um emprego às vezes. Às vezes ele usa isso para poder aparecer mais. Sim, hoje em dia estão usando muito, que nem você frisou, né? Primeira parte do campo, segunda, terceira e na verdade nada é que é a mesma coisa do passado, sabe? Só muda, agora era 4-4-2, agora 3-5-2, só muda, coloca um centroavante lá e dois atrás do centroavante, mas na verdade acaba sendo a mesma tática, sabe? Não muda o jeito de jogar, né? Quando solta no campo, acaba todo mundo ficando um contra o outro, mas tem aquele lance, hoje em dia o cara tem que voltar a marca lateral, tem que acompanhar o centroavante, às vezes tem a história do falso 9, você nunca foi falso 9, né? Tem muito 9 falso, né? É verdade, falso 9. A verdade é que hoje em dia o que mudou no futebol é, que nem você me perguntou, né? Os boleirões hoje em dia estão acabando saindo do futebol, né? Não consegue mais, porque se você não trabalhar sério, infelizmente não tem mais espaço, né? Você consegue falar o nome de um treinador conhecido, pelo menos o mais conhecido que você trabalhou, só para o pessoal que pudesse se situar aqui? Sim, trabalhei com o Ricardo Drubis, que foi treinador do Fluminense, Atlético Paranaense, América. E um excelente treinador, muito bom treinador. Aprendi muito com ele, até com ele eu estava jogando de extrema. Então, aí já tem uma coisa extrema, né, João? Extrema no nosso tempo era ponta, né, João? Era o ponta, agora é extremo, né? Jogador de beirada. Como é que o Tite fala? Como é que é? Esqueci o termo que o Tite usou. Desequilibrando, né? Isso aí. E tem que voltar a marcar, né? Tem que voltar a marcar o lateral até o último momento ali. Mas eu creio que foi uma experiência muito boa para mim, sabe? Um treinador que trabalhou com o Fred, trabalhou com outros grandes jogadores. Para mim foi uma experiência muito boa, aprendi muito com ele, sabe? Como aprendi que cada um que eu trabalhei, sabe? Cada um pôde passar um pouco para mim. E eu creio que os treinadores brasileiros têm muito ainda para dar. E eu creio que os estrangeiros chegam um pouquinho se achando porque... Tem isso. Com certeza, né? Eles vêm valorizados, vêm com o oba-oba da mídia. Porque fica difícil, né, João, a gente falar que o Flamengo, que o Jorge Jesus faz um bom trabalho, porque o Jorge Jesus, a gente pode falar que tem hoje talvez o principal elenco do Brasil, né? Nas mãos. Exatamente, mas também tem aquele contraponto, né? O mesmo elenco na mão do Abel Braga não vinha jogando o mesmo futebol que tá jogando agora. Mas tem uma coisa também, André, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que é uma besteira
os treinadores brasileiros ficarem com esse ciúminho, essa coisa do nós contra eles, né? Já teve uma declaração do Jair Ventura também, recentemente, quando ele era técnico do Botafogo. Algum treinador, eu não me lembro agora, não me recordo qual, que também estava chegando no futebol brasileiro. E o Jair Ventura deu aquela esnobada. Quando o Reinaldo Rueda chegou no Flamengo. Exatamente, deu aquela esnobada, né? Deu aquela esnobada falando que os brasileiros são melhores e eu acho que não tem que ter isso. Acho que eles têm muita coisa para ensinar para os técnicos brasileiros, mas os brasileiros também podem passar o conhecimento que eles têm pros estrangeiros. Sempre tem algo a aprender. Então, eu acho que eles vêm para acrescentar, né? Não tem que ter esse ciúminho. Acho que competência não tem a ver com nacionalidade, né? Existem treinadores brasileiros muito competentes, existem estrangeiros também competentes. O Jorge Jesus fez trabalhos muito bons lá na Europa, mas não era treinador de ponta da Europa. Não era, nunca foi, né? Mas chegou aqui no Brasil, ninguém garantia que seria um bom trabalho, e ele vai fazendo um bom trabalho sim. Claro que o elenco é muito bom, não sei se o elenco pegasse um elenco menos qualificado, talvez o do Santos ou do Corinthians, que não tem um elenco que tem o Flamengo, estaria fazendo o mesmo trabalho, difícil dizer. Mas resumindo, André, eu acho que é isso, não tem que ter esse ciúminho, né? Acho que os brasileiros têm muito que aprender com os estrangeiros e vice-versa também, né? O Regis trabalhou com algum estrangeiro? Chegou a trabalhar, não? Não, estrangeiro não. Só brasileiro mesmo. Só brasileiro. Existe você acha que tem uma certa, como é que eu vou dizer a palavra agora? Eu vou dizer uma certa ciumeira, mas um certo ranço do cara ser estrangeiro. Esse corporativismo de não querer que o treinador de fora venha trabalhar no Brasil. Tem isso, será? Sente alguma coisa desse tipo? Eu creio que não. Assim, nós brasileiros somos muito receptivos, né? A gente consegue, sabe, receber as pessoas muito bem. Mas eu creio que fora do Brasil já não tem muito isso conosco, sabe? Essa é a grande verdade. Quando as pessoas vêm de fora pra cá, a gente trata super bem. Não que eles não nos tratem bem, mas lá existe um certo bairrismo, sabe? Com os brasileiros. É diferente do que acontece. Tem esse tipo de coisa realmente. Até porque também tem um idioma, né? Isso. Só no Brasil se fala português, os países próximos à Argentina. Os argentinos fazem muito sucesso. Eu acho que os argentinos hoje estão bem além dos brasileiros na questão de treinador, né, João? Exatamente. Você tem o Pochettino no Tottenham há muito tempo, mesmo sem conquistar título. Ele tá aí há 4 anos, pelo menos, no comando do Tottenham, né? Você tem o São Paulo que trabalhou no Sevilha há muito tempo. Você tem muitos treinadores argentinos lá, diferentemente dos brasileiros. É incrível, né? Acho que o único treinador que teve a oportunidade em uma equipe grande lá foi o Vanderlei Luxemburgo e não teve sucesso, né? Filipão, né? No Real Madrid. O Filipão treinou o Chelsea, mas também não teve sucesso. Exatamente. É uma coisa... Aí a gente faz aquela pergunta, será que os treinadores brasileiros que não conseguem trabalhar com jogadores estrangeiros, enfim? Ou será que os jogadores que acabam tendo olhando meio torto para quando chega um brasileiro, não respeitam e não conseguem entender muito o que o treinador brasileiro quer dizer? É um paralelo que a gente faz aí, né? Mas é um fato, os argentinos fazem sucesso lá fora. Conseguem fazer sucesso. O Tata Martino dirigiu o Barcelona, né? Sim. É outro também. Então, e eu não sei o porquê que os brasileiros não têm oportunidade. Porque nós temos grandes treinadores aqui também, né? Muitos, aqui no Brasil a gente tem grandes treinadores que poderiam ter espaço fora. E não só treinadores, né? Acho que profissionais de comissão, né? Preparador de goleiro, acho que o Brasil tem um dos principais países em preparador de goleiro e forma esse tipo de profissional. Preparação física, o Regis pode falar bem. Tem muito, né, Regis? Gente boa. É que acontece que não tem oportunidade, como você falou bem, o cara não consegue chegar lá. A não ser os mercados da Arábia, às vezes, o Japão teve um China, tempo. né? China agora, que é a mina dos olhos, inclusive o Carille está pensando em ir para a China. Daqui a pouco o nosso João vai trazer essa informação também, que está pipocando nas redes sociais. O Carille disse que não vai, mas eu, quando vejo aquele monte de dinheiro, eu nunca acredito quando o cara fala de cara, não vou não. Ele não vai não, ele chega na casa dele e dá uma olhada no aplicativo do banco lá e fala, tem isso aqui, se eu for lá, isso aqui... Dá uns 3-0. Né? E não, em 30 dias, né? Aí o cara fala, não, acho que, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é isso, né, Regis? Tem Brasil, gente... Pode completar, João. Desculpa, André, te interromper, mas aí o cara pensa, aqui os caras vêm no treino encher meu saco, protestar, eu sou campeão, aí no ano que vem perco 2, 3 partidas, já vem pedir a minha cabeça, lá não tem isso, lá é mais tranquilo, tem tudo isso, né, André? Diz a lenda que eu não sei se foi o Dunga, não sei quem foi o jogador que falou, que tava jogando no Japão, e aí ele ficou bravo, quis vir embora, porque ele não aguentava, porque ele tava no Japão lá, o jogo perdia por 3-0,
Ele doido que perdeu por 3x0, os caras de boa. Não, perdeu, beleza, vamos lá, pega a roupa, vamos pra casa. Bem tranquilo. Assim. É tudo de boa. Ô, Regis, fala uma coisa pra mim. Você jogou em quantos times? Você tem de cabeça? Eu tentei puxar aqui na memória, mas eu abandonei porque eu não sei. Sei que você jogou em vários e várias equipes do Brasil. Você sabe? Sim, eu creio que foram 23. 23 equipes 23 em equipes. 14 anos. 14 anos. Então você tem a média aí de... Não chega a dar isso no matemática minha ruim, mas dá mais que 2 equipes por ano você joga. É porque... Quase o Louco Abreu, hein? É, tipo o Louco Abreu, mais ou menos. A verdade é que nos times intermediários, assim, a gente acaba tendo que jogar em mais de 2 equipes no ano, né? Porque os calendários são muito curtos, né? Isso é verdade. Que nem esse ano mesmo, o estadual acabou no mês de março. Esse ano você tava aqui, aí você foi... Que mês que foi? Isso, eu fui em janeiro. Pro Mato Grosso. Isso, fui lá pro Sete Dourados. Pra jogar o Mato Grossense. A primeira do Mato Grossense. A gente acabou perdendo na semifinal pro campeão, que foi o Águia. Ah, sim. Aí acabou lá, tive a proposta do Operário pra jogar o Brasileiro da Série D, Que é a 4ª divisão. que é a 4ª divisão nacional. Aí Peraí, você fez quantos gols lá no primeiro clube? eu fiz, se eu não me engano, foram 8 jogos, 4 gols e 9 assistências. Ó, Bruno Garçom. Aí você assinou, teve a proposta do Operário. Aí eu fui jogar, fui pro Operário. Aí em 5 jogos eu fiz 3 gols e mais 3 assistências. Aí, beleza. Aí você acabou jogando. Aí foi pro 3º time. Isso, aí eu recebi a proposta do Morrinhos pra jogar a divisão de acesso lá em Goiás, né? Que eu já tinha jogado no Morrinhos na primeira divisão. Um campeonato muito bom também de jogar. Aí fui pra lá, aí precisei vir embora porque minha esposa tava pra ganhar neném. Aliás, um beijo lá pra ela. Agora são 2, né? Agora são 3, né? Ela mais 2. Laura e Lavina, um beijo pra Sempre assim, vocês. Nem que sem vergonha, tem logo filha de cara. Tem logo 3 uma vez. Agora tô... Agora 3 meninas. Não, é impossível, né? Quem gosta, agora não tem como mais. Vai ser uma ciumeira na casa. Absurdo. Deixa eu mandar aqui um abraço, ó. Domingos do Carmo mandou o seguinte, ó. Esse é fera, André. Até a sombra dele marca gol. A fase é boa. Bruna Migliani mandou o Reus mandar um salve aqui. O Vitor Duarte mandando um abraço. Alô, Vitor, lá de Sorocaba também, plugado com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Domingos também reiterou aqui que tem muitos técnicos brasileiros indo pra China, é verdade também. O mercado, tudo é assim, né? Não só o futebol, né? Tem dinheiro, o pessoal vai. E a China hoje, todo mundo quer pra China. E técnicos da A3 e da A2, é verdade. Eu ia falar sobre isso. Houve uma declaração essa semana, ô João, você sabe melhor que eu, que está acompanhando no dia a dia, do Carlos Alberto, nesse negócio de divisão, de acesso, segunda divisão, que ele fez uma polêmica. O Carlos Alberto, conhecido jogador, né? Passou por também vários clubes, o Corinthians, Flamengo, não jogou. Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco, e aí vai. Ele falou... São Paulo. Campeão da UEFA, né? Foi campeão lá com o Mourinho no Porto. Acho que o maior título da história do Porto hoje, com o Deco, naquele timaço. Ele falou, eu não sei se eu ouvi certo, mas João, você vai me confirmar. Ele falou que o Real Madrid, se estivesse no Brasil, não ganharia a segunda divisão, a Série B, é isso? Série B. Ele falou isso. Exatamente. O programa lá no Fox Sports, né? Não sei se pode falar aqui, André. Se você deixa falar, a direção... pode dar uma força pra eles, né? Dá uma moral pros caras. André é meu... Estão precisando. Já tô começando. Dá uma moral pra eles. Benja. O André, mas aí a discussão no programa era, né? A relação dos times europeus, os times brasileiros, como é que seria o Flamengo. Começou com o Jorge Jesus também. De novo, esse português gosta de polêmica, né, André? Ele falou que o Flamengo seria 6º colocado na Premier League, o campeonato inglês. Ele deu a colocação. Seria G6, né? Deu colocação, ele falou que estaria no G6. Então podia ser campeão também, né? Sim. G6. E em Portugal seria campeão. Ele falou que seria campeão, não tem pra ninguém. Em Portugal, onde ele trabalhou muito tempo, fez sucesso lá no país dele, o Flamengo seria campeão. Foi o que disse o Jorge Jesus. E aí a discussão foi colocada no programa lá e o Carlos Alberto mandou essa. Falou que o Real Madrid, se viesse disputar aqui a Série B, não ficaria entre os 3 primeiros. Não conseguiria, não seria campeão, enfim. Exagerou, né, João? Problema. Ele disse, tentando entender ele, que é difícil entender essa declaração, mas tentando defender uma coisa que é indefensável, né, Carlos, o Carlos Alberto não, né, André? Vamos ter um pouquinho de empatia com ele, vamos tentar pensar com a cabeça dele, vai. Vamos tentar. Ele quis dizer que pela questão da logística, porque aqui no Brasil tudo é longe, não tem transporte direito, aí você chega a jogar a Série B lá em Manaus com sol de 40 graus, um gramado ruim,
Eu acho que ele quis dizer isso, né? Mas eu acho que mesmo assim não dá pra comparar, né? Porque não tem como dizer A qualidade com técnica é diferente. qualidade técnica, a diferença de orçamento das equipes. O Real Madrid pode montar uma seleção do mundo, né? Contratar jogador de todas as nacionalidades, os melhores de cada país pra jogar, enquanto que o time da Série B aqui tem que se virar com o que tem, né? Então, acho complicado. Eu queria fazer uma pergunta pro Regis aí. Eu posso, André, ou não? Fica à vontade. Queria falar pro Regis, primeiro parabenizar aí pela carreira, né? Todo mundo elogiando muito aí, artilheiro por onde passou. Eu queria perguntar qual que é a principal diferença que ele notou. Ele, como você disse, André, pegou aí as duas gerações, pelo menos duas gerações aí, os técnicos que eram mais boleirão e agora os que são estudados, né? Que gostam aí de analista de desempenho, essas coisas todas. Se ele conseguiu perceber qual que é a principal diferença entre esses dois estilos de técnicos aí e qual que ele gostou mais de trabalhar, os atuais ou os antigos, hein, o Regis? Que nem você tá um exemplo de um técnico que é antigo e sempre tá nas pontas. Renato Gaúcho. Sim. Se reinventou um pouco também. Se reinventou, mas sim, o que eu penso, respondendo sua pergunta, o Renato Gaúcho é parceiro dos atletas. O time dele perde, ele fala que o time dele joga o melhor futebol. Sim. O time dele não classifica, ele continua falando que o time dele joga o melhor futebol. Ele sempre defende o grupo, né? Sim, e eu creio que na frente do grupo não é daquele jeito, entendeu? Sim. Ele tem as suas artimanhas pra levar o grupo com ele, entendeu? Então, por isso que eu creio que o Grêmio sempre tá aí disputando o título, entendeu? E vale também, não sei se, só pra cortar aí também nessa pergunta do João, ele também recuperou vários jogadores tidos como, esse aí já não dá mais nada. Ele trouxe de volta, né? Os refugos, né? Ele trouxe gente que jogando bola redonda. O próprio Michael, por exemplo, hoje é um dos principais jogadores da posição, Cortez. Com certeza. E respondendo sua pergunta, muitas vezes o cara que nem precisa de verdadeiramente de um paizão, né? Muitas vezes o cara não tem um trabalho legal, mas o cara é parceiro. Aí o preparador físico, o auxiliar dele consegue dar o trabalho que tem que dar e o cara consegue chegar a muitos títulos. Eu creio que o Renato Gaúcho se reinventou e tal, mas eu creio que o Grêmio sempre tá buscando os títulos aí, sempre porque ele é muito parceiro dos atletas, entendeu? Ele deixa os caras à vontade e isso que acontece. E só respondendo sua pergunta, eu creio que cada treinador tem a sua metodologia. E o meu primeiro treinador foi o Osmar Guarnieri, jogou na seleção, Copa do Mundo, se eu não me engano, zagueiro. E isso lá no clube? Na Ponte Preta. Em 2000 alguma coisa. 2005, 2004. Tem tempinho já. Ele foi meu primeiro treinador. E ele era dessa geração de treinadores mais antigos. Mas ele era muito bom treinador, sabe? Ele era parceiro. Eu até fui fazer o teste lá na Ponte Preta. Eu tinha, eu acho que 15 anos, 14. Ele que me passou. E a metodologia dele era... Ele dava bastante coletivo e tal. Daquele jeito, que nem hoje em dia, os coletivos... Tem coletivo hoje em dia, Regis? Muito pouco. Ultimamente, os treinadores que eu tenho pegado... Mas vem cá, você tá jogando lá no Mato Grosso, certo? O cara não dá o coletivo porque ele acha que não é importante, quer dizer, ele substitui com outra coisa, intensidade, ou ele não dá o coletivo porque algumas vezes ele ouve dizer que o coletivo tem que ser cortado. Não é isso? Não, eu creio que nem agora o futebol tá muito intenso, na verdade, né? Físico, né? Isso. E eles dão o coletivo, sim, uma vez na semana. Antigamente era muito mais. Antigamente era 4 coletivos na semana, 5. Campão, 11 contra 11. E eu creio que isso acaba machucando o atleta. Você vai desgastando. Muito coletivo, e jogo é muito intenso. E hoje em dia eles trabalham muito campo reduzido, finalização, taticamente, a jogada, entendeu? E cada treinador tem um jeito de trabalhar, entendeu? Muitas vezes o cara é bem estudado, mas o cara não é parceiro dos caras. Ou o cara é muito estudado e é parceiro, sabe? Depende muito. É relativo, sabe? Faltando aqui, deixa eu ver, 15 minutinhos para as 9. Fazer um intervalinho comercial só pra gente tomar uma aguinha.
A gente volta daqui a pouquinho, o Regis vai falar pra mim aqui daqui a pouco, um jogador que ele como atacante, um zagueiro que encheu o saco pra marcar ele, o outro que ele deitou de cansou de dar sorte. E se ele gostou também nos tempos áureos da Santa Cruzense, que ele veio pra cá pra jogar na Santa Cruzense e nunca mais abandonou o Santa Cruz do Rio Pardo. Bebeu da água e ficou. E agora vai ficar amanhã que não para de nascer fio, o homem tá animado. Vamos lá fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso Fechando a Conta. Estreia hoje, hein? Fechando a Conta, primeira edição, Fechando a Conta, aqui hoje com Regis Wenzel e nosso querido João Moreira lá de São Paulo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora. Bom gosto, melhor preço à vista ou a prazo é na loja Epidemia Store. Venha conhecer a moda atual, masculina e feminina. Na Epidemia Store você encontra as melhores condições de pagamento. Parcele tudo no cartão em até 10 vezes sem juros. Epidemia Store, qualidade e bom preço. Rua Conselheiro Dantas 499 no centro de Santa Cruz. Fone 3372-2433. Na hora de comprar o seu remédio, você quer a confiança e a garantia de estar pagando o preço justo. Cuide da sua saúde com os medicamentos da Droga Max. O bem-estar da sua família nas mãos de quem já é tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Droga Max. Aceita todos os cartões de crédito. Ou, se preferir, tem um super desconto à vista. Fale com a equipe do Fernando. Ligue e peça seu medicamento. 3372-1120. Droga Max. Na Rua Euclides da Cunha 607, Centro de Santa Cruz. Fazer o melhor churrasco vai muito além do preparo. Exige uma carne de qualidade, de produção própria, sempre fresca. E o melhor, direto da fazenda, mantendo o marmoreio, maciez e suculência. Para um churrasco perfeito, conheça as carnes da Empório Prime Santa Cruz. Empório Prime é outro sabor, outro churrasco, é outra história. Visite a loja na Avenida Clementino Gonçalves, 1281. Fone 14 996060066. Vem aí o 27º Leilão de Gados e Assados da Pai de Santa Cruz, com almoço a partir das 11 da manhã. Participe! Você estará ajudando na manutenção de nossa estrutura, proporcionando melhor qualidade no atendimento. Nossa unidade conta com aproximadamente 240 beneficiados, com acompanhamento nas áreas de assistência social, educação e saúde. Convidamos você a participar do Leilão de Gados e Assados da APAI, que vai ser dia 22/9, no recinto da Expo Pardo, que venha participar e colabore conosco. Colabore, dia 22 de setembro no recinto da Expo Pardo, 27º Leilão da Pai de Santa Cruz do Rio Pardo. De volta com você aqui na nossa programação, hoje aqui no nosso Fechando a Conta, estreia do Fechando a Conta, recebendo aqui o Regis Wenzel, ele falava aqui dessa foto, né, Regis? Isso aqui, você lembra o ano que foi? É tempo, hein? 2006, talvez? Não, essa aqui foi... Não, peraí, se do Gordo está cruzando... Não, vamos falar assim agora. 2010, mais ou menos, 2011 ou 12? Acho que foi 2013. 13? Não, pra mais, 14... Ah, não lembro. É muito clube, é muito time. Até o cabelo era outro, né? Tinha um pouco mais de cabelo, né? Tinha uma franja legal ali. Recebendo aqui o Regis Wenzel, o pessoal mandando aqui no nosso Facebook, participando com a gente. Deixa eu ver aqui, ó. Danila Queiroz mandou aqui, Vinícius. Laura, conhece muito bem a dona Laura, mandou aqui ó, pelo Facebook da Jus, ela mandou. A Laura, precisando muito das aulas do Regis, Danila Queiroz mandou. Não é só você não que tá precisando, viu, Danila? Tem mais gente precisando. Vinícius, joga muito.
Abraços, Regis. Matheus Viol. Domingos do Carmo mandou também, ó. Regis também já foi treinador, viu? Ele passou e deixou saudades pra galinha do Cas. É mesmo, rapaz. Teve essa. Então já foi professor também. Você escondeu essa, né? Você não tem poucas vitórias. Os números foram fracos. Aí o senhor não falou aqui no começo, o senhor foi treinador. Deixa eu pegar mais uma participação aqui, o Vitor. Ó. Na minha época de categorias de base... Mentira, nunca jogou. Ele fala que jogou, mas não jogou nada. Eu cheguei a trabalhar com treinadores mais antigos e gostei muito. Hoje, vendo os técnicos da nova geração, às vezes acho que eles queimam algumas etapas da carreira. E a reciclagem e o aprimoramento é importante sim para todos os técnicos e para todas as profissões continuarem evoluindo, tá certo? Essa história do... João, mas o Vitor, toda vez ele fala esse negócio que ele jogou. Eu não tô sabendo, não vi em lugar nunca jogou. Eu procurei em todo lugar, nunca vi. Isso é balela, não tem nada a ver. Mas falando sério, o Vitor ele trabalhou com o Serginho Chulapa, que é técnico mais raiz que esse ou não? Ah, esse sim. E centroavante também, canhoto, fazedor de gols. Fazia gol, hein? Eu deixei a pergunta aqui antes do nosso break comercial pra você, Regis, no ar aí. Você passou com vários clubes, você passou... eu acho que você não teve como... Bom, você voltou em alguns lugares. Eu ia dizer o seguinte... Você conseguiu criar uma certa rivalidade para falar, esse zagueiro que eu joguei contra ele algumas vezes era o mais difícil de eu jogar? Você teve alguém que você marcou, algum clube que você sempre foi tua pedra no sapato durante essa carreira? Que nem agora, esse ano mesmo eu tive a oportunidade de jogar contra o André Paulino, que trabalhou em grandes clubes no Brasil, na Chapecoense... Trabalhou também, se eu não estiver muito enganado, no Fluminense, um zagueiro carioca. E eu tive a oportunidade de jogar agora com o zagueiro, com o Rodrigo Arroz. O Rodrigo Arroz foi campeão no Flamengo. Sim, jogou muito tempo no Flamengo. E às vezes a gente treinava contra, sabe? Sim. Pelo amor de Deus. Difícil, o cara é experiente. Mas também teve outros... assim, não tão conhecido, muito difícil também. Teve esse lance de você falar assim, pô, vou pegar um time lá do Mato Grosso, lá em Goiás e tal. Tipo, os caras contratou lá um medalhão, que tem muito isso, né? Traz um cara experiente lá. E a hora do jogo você falou, pô, esse cara aí não é nada disso, é muito marketing. Teve alguma coisa assim? Que nem eu trabalhei com o Amaral no mesmo time, né? O Amaral do Olhinho Caído. O Amaral do Olhinho Caído, o Finazzi. Coveiro, né? Amaralzinho ex-coveiro. Amaralzinho ex-coveiro, Finazzi. Fazedor de gols também. Joguei contra o Walter do Goiás, joguei contra ele. O Walter, o gordinho. E muitas vezes as pessoas falam, deixa o Walter. O Walter não podia ficar sozinho que o bicho fazia gol. Outro também, né, que eu joguei contra foi o Nonato. Nonato faz gol até de sentado. Sim. Foi artilheiro no Bahia, sabe? Trabalhei com o Henrique Dourado também, a gente... Ceifador. Faz gol também. Mas jogando junto. Jogando junto. No treinamento, no dia a dia, tem um pessoal que gosta de enganar. Mas tem um pessoal que trabalha sério. Eu acho que a maioria trabalha sério. Mas tem aquela galerinha que vai pra noite. Eu sei que é um cara que sempre foi atleta de Cristo, nunca foi de sair pra noite. Mas deve ter recebido vários convites aí. Vamos, larga a mão disso aí, Regis. Para de treinar, vamos dar uma volta. Tinha isso? Não, com certeza. No mundo do futebol é totalmente... Sim, muitas pessoas não se regram, né? E por eu ter a minha escolha de viver para Cristo, de fazer a vontade de Deus, eu, graças a Deus, consegui... Sim, depois que eu me converti realmente, 22 anos assim para frente, 21... eu creio que foi a melhor escolha, sabe, André? Senão eu creio que nem estaria mais jogando, sabe? Porque hoje em dia, se a pessoa não se cuidar, não consegue manter o ritmo e que nem a gente falou no outro bloco, os boleirões hoje em dia não tem mais espaço. Não dá, né? Todo mundo tem que ser atleta, né? Com certeza. Alguma pergunta daí, seu João Moreira? Fique à vontade para participar com a gente. Sim, em cima desse tema que vocês estão falando aí, queria saber qual foi o jogador aí que o Regis enfrentou. Que o Regis enfrentou, não, que ele jogou junto. Qual foi o que mais impressionou, assim, pela qualidade técnica? Aquele jogador que ele via nos treinamentos que era diferenciado, aquele jogador que realmente, desses famosos aí que ele jogou, que realmente era o... Fora ele, né? Que ele vai falar eu, né? Ele vai falar, claro que ele vai falar, sou eu. Não sou eu. Não é tudo isso, não. Eu explico, vou contar uma do Regis aqui, vai. Mas qual que ele mais impressionou, que realmente, tecnicamente, assim, era fora de série, hein, Regis? Cara, assim, é um cara assim que eu
eu gosto muito, assim. Muitas pessoas acham que é mais sorte, faz gol de pênalti. Eu vou falar um cara recente, sim, que eu trabalhei, foi o Henrique, sabe? Recente, assim, uns anos atrás, o Henrique Dourado. Sim. O cara, assim, treinava qual muito, clube que você jogou sabe? com o Henrique? Desculpa. No União São João. Treinava muito, muito mesmo, sabe? E por isso que... E você brigava com ele na posição? Porque você era a gente também, vocês acabava jogando junto, assim, jogamos junto. Às vezes eu jogava, ele não jogava, ou ele jogava, eu não. Ele um pouco mais alto, né? Sim, ele mais alto. E ele... Sim, hoje ele tá no Palmeiras novamente, né? Porque, assim, ele não é um jogador muito habilidoso, sabe? Mas o que eu vi, assim, muita vontade nele, sabe? Treinava muito, sabe? Acho que o segredo é um pouco isso também, né? Com certeza. O cara que vence... Com nem certeza. sempre o cara que é bom vence, mas o cara que é esforçado ele vai acabar vencendo, nem que for por insistência, né? Tipo, um cara assim que era extremamente habilidoso. Hoje ele nem joga mais, eu creio. Foi o irmão do Roger, o centroavante da Ponte Preta. Ah, o irmão do Roger? Chamava Rodrigues. Pensa num cara que era habilidoso. Ele era, sim... Bem melhor que o Roger. Então. O Roger sempre foi fazedor de gols e tal. Mas o Rodrigues tinha uma qualidade assim... Era atacante também? Era meia? Ele era meia. Meia, não conheço. Eu vi também, assim, eu não cheguei a... Você nasceu em Campinas? Nasci em Campinas. Ah, então você conhece o pessoal de lá. Tinha o Adrianinho jogou na Ponte Preta. Adriano. Pensa num cara, jogava muita bola. Você lembra bem dele, né, João? O Adrianinho jogou no Corinthians, né? Chegou a jogar passar pelo Corinthians lá em 2004, se não me engano. Jogou até no Flamengo. O ano que o Corinthians... O ano que o Corinthians quase foi rebaixado no Paulista, né? Você lembra que o Grafite acabou salvando o Corinthians, jogando pelo São Paulo, acabou salvando o Corinthians. Foi naquele time que veio o Regis Pitbull pro Corinthians. Pitbull isso. de Campinas também. Foi o Regis Pitbull, se eu não me engano, foi o Piá também. O Piá, verdade. Piá que tá lá em... O Rincon, em fim de carreira, jogava no Corinthians nessa época, o Fred Rincon. Já tava terminando a carreira, quase caiu, foi em 2006, acho que foi. Me lembro. Faz um bom tempo. 2004. E o contrário? Aquele cara que você falava assim, ou um time, pode ser um time também. Vou pegar o time e tal, esse aí eu vou fazer gol, porque sempre funciona. Esse aí eu jogo bem. Quando eu joguei 5 anos em Goiás ali, 5 anos, ou 4 anos seguidos, e depois fui mais outros anos lá, joguei o estadual lá, né? Toda vez que eu ia enfrentar o craque de Catalão, era uma coisa, eu fazia gol. Então eu ficava contente, né? Você pegava a tabela, já olhava o dia que era o jogo, né? Até aqui eu tenho que fazer uns treinos que eu garanto. É uma equipe muito séria lá em Goiás, uma das principais assim do interior, sabe? Junto com Anápolis, que eu trabalhei, até com Itubiara. Quando ia jogar contra o craque, sabe, você se sentia bem, eu não sei o porquê, assim, não é como que eu posso dizer, não é... qual é a que palavra? Você querendo se achar, isso, coisa assim, não era isso, não era isso. Era, tipo assim, eu me sentia bem mesmo, sabe? Funcionava. Isso. Eu fiz até um gol, assim, muito, muito bacana, assim, contra eles. Tipo, foi um gol que nem o Ronaldo, sabe? O goleiro botou a bola no chão, o Ronaldo e pegou. Tá. Eu fiz um gol desse jeito contra eles. Até isso rolou. Até isso rolou. Fiz um gol de bicicleta contra eles. Ô, louco. Aliás, você tá falando o nome nos clubes aí, o João que é um cara amante do futebol, que acompanha futebol há muito tempo, assim como eu, apesar de eu ser bem mais jovem que ele, ele tá percebendo, acredito eu aí, que tem muitos clubes que ele citou aqui, que eu acho que você não deve ter ouvido falar ainda, João. Jogou em vários clubes pequenos, você percebeu, né? Ah, mas jogou em clubes... no mínimo desconhecidos, realmente... assim. Clube desconhecido, segunda divisão, terceira divisão. Eu tô perguntando isso porque é o seguinte, eu conheço o Regis aqui da cidade há um bom tempo. E desde que ele passou pela Santa Cruzense e tal, sempre foi goleador. E eu já perguntei isso pra ele em off, vou perguntar agora em on. Por que o Regis não conseguiu pegar um clube ali quando estava com seus 26, 27, 25 ali e passar futebol? Será que esse lance de jogar nessas divisões, nos estados, que até pode pagar legal, você tá aqui para falar disso, mas você acaba optando por um lado que é pouco visto, né? Não aparece tanto como aparece, por exemplo, a Série A2 de São Paulo, que às vezes aparece mais que a Série A1 de um outro estado, né? Sim, com certeza. Mas é verdade, trabalhei em vários clubes assim que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas no estado acaba sendo um time grande, sabe? Então, às vezes é por opção mesmo. A gente acaba
Que nem às vezes aqui em São Paulo, os caras da Série A3 quer pagar lá Pouquinho, né? miliquina. Quando paga, né? Quando paga. Paga um mês, depois para. Entendeu? É. E esses times da primeira divisão dos estados aí, de Goiás, que nem no Mato Grosso mesmo, que eu não conhecia, esse ano eu fui. Sabe? São lugares que São muito mais profissionais, são né? profissionais, sabe? A estrutura, às vezes, pode ficar devendo. Sim, não, tem time que tem uma estrutura bem legal, sabe? Que nem o Anápolis mesmo em Goiás. A estrutura do Anápolis é fenomenal. A estrutura do Itubiara é muito boa também, sabe? Que nem do Operário mesmo onde eu tava agora no Brasileiro, a gente morava num lugar super bacana, sabe? Assim, então, Condições totais de jogar. tipo, uniforme muito bom, Material bom, alimentação boa, sabe? Então, Diferente do que você vê, às vezes, por aqui, Sim. pelo interior de São Paulo, Paraná, Tem às vezes, lu- clube que aparece mais, né? tem lugar que a gente não tem nem... Que nem aqui em São Paulo você vê que time que não tá nem pagando, sabe? Não, exatamente. Uma pergunta... André. Ô, diga lá, pode falar, ô, João. Em cima do que vocês estão comentando aí, realmente o futebol também tem isso, né? É muita questão de oportunidade também. Você vê que às vezes jogadores que a gente vê profissionais jogando em grandes clubes não tem a mesma qualidade do que alguns que a gente não são desconhecidos. Ele citou o exemplo do irmão do Roger. Talvez, né, o Roger ficou famoso, jogou em grandes clubes e não tem a mesma qualidade do irmão que não teve oportunidades, né? Você vê o Leandro Damião, por exemplo, é um jogador que surgiu, ele não teve base, né? Jogando na várzea, acabou sendo visto por olheiros, né? E acabou Edson também foi assim. acho que E nem Edson teve também não júnior, fez base. juvenil, nada. Então é uma coisa que a gente como a gente vê como é difícil a carreira de jogador de futebol, né? Muita gente fala, pô, os caras são milionários, mas são, por incrível que pareça, é uma minoria que consegue, né, brilhar e ter sucesso, né? Outros ficam nessa batalha aí, como o Regis, girando vários clubes pelo país, aí não tendo assim a oportunidade de jogar em um clube grande, não porque não tem qualidade, tem porque todo mundo tá até comentando aí, esse artilheiro, esse matador, você falou pra mim também, André, que ele sempre foi fazedor de gols, Não, e acabou não tendo a oportunidade que outros tiveram, né? Sempre foi, não, ele batata, ele sempre faz uns golzinhos. Eu cansei de ver o Regis fazendo gol no Facebook, e falar, puta, não para de fazer gol, cara. Agora parou, ele vai lá e tá, puta, insistência, enfim. E tem um detalhe que ele falou uma coisa pra mim, que eu não esqueci uma vez, que se até hoje, você falou agora há pouco, 14 anos de carreira, nunca nenhum clube ficou devendo pra você. Continua essa média ainda? Continua essa história? Você é um dos poucos, hein? Graças a Deus. Esse ano no Operário, mas trabalhamos lá a série D, mas os caras prometeram que vão cumprir, deram até uma carta, sabe, pra gente falando que... E desde nunca ficaram me devendo, que eu te falei. Você vê que coisa, rapaz. Tem gente aí que tá sofrendo até hoje pra receber coisa de lá de 10 anos atrás. E clube grande, hein? Tem clube grande que não pagou nada. Tem pergunta chegando pro Regis aqui, ó. Primeira do Domingos do Carmo. Pergunta pro Regis, qual foi o gol mais importante da vida dele? Acho que todos... O meu é o que eu tenho hoje, é um 2012. Tá ali fora, preto. Não, mas eu creio que fiz gol numa final, quando eu tava no Gurupi, nós fomos campeões estaduais lá e Deus abençoou com artilharia e com o título. A gente tava perdendo o jogo de 2-0, o empate era deles, na casa deles, um campo ruim mesmo. E... Campo ruim é campo sem grama, é campo... campo ruim, pequeno, certo. torcida no alambrado e 2-0 pros caras. O empate era deles. Cuspindo, não sei. E acabou o primeiro tempo 2-1 com um gol de falta do Davi Ceará. Davi Ceará também, agora voltando naquela pergunta de jogadores de qualidade, trabalhei com o Davi Ceará, jogou no América Mineiro, Vila Nova, um meia que tá acabando. Davi Ceará é um cara... Agora ele tá no Rio de Janeiro, acho que é o segundo ano que ele tá lá, jogou o estadual lá esse ano, depois ficou na copinha lá agora. Voltando no assunto. Aí fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, voltamos pro segundo. A primeira bola que eu peguei, bati virando no zagueiro, 2-2. Faltando, aí foi um expulso nosso, 2-2 o jogo. Nossa, aí já falou, agora foi. Faltando, acho que uns 5 minutos. Recebi torcida, uma bola na entrada da área, aqui. sofri o pênalti e eu não tinha treinado nem um dia nessa semana, eu tava só tratando o posterior, porque eu vinha de um estadual,
Aí fui pra lá só pro estadual também, que é depois, né? Lá no Tocantins é depois, que acaba os estaduais geral, lá começa depois. Aí eu tava numa sequência de jogos e daí eu precisei ficar essa semana sem jogar, sem treinar, sem nada. Acho que faltava 2 minutos pra acabar o jogo, eu sofri o pênalti. Nossa, você pegou a bola. Aí eu dei pro Davi o Ceará, né? Esperto. Já tinha sofreu o feito, pênalti, já sofrido. fiz o meu, já tô aqui machucado. Era artilheiro do bater, time. Não, mas na verdade era programado, né? O Certo, nosso ele é treinador era batedor. o Roberto Oliveira, um cara também sensacional, um dos antigos assim que eu trabalhei. Ele já era programado pro Davi bater, aí ele fez o gol, a gente foi campeão, foi... Então acabou sendo um jogo, Não, gol. O Domingo perguntou gol e foi um jogo, né? Um jogo assim que ficou marcado. E também um gol assim, não atípico, numa final, foi agora no Operário contra o União Rondonópolis. Se a gente não empata ou ganhasse, a gente ia estar desclassificado. E aos 52 minutos eu fiz o gol de cabeça agora. Nossa, de Recente, cabeça? De cabeça. Tá gol de cabeça, tá vendo, Joãozinho? Tá gol de cabeça, hein? Menino sabe jogar futebol. É completo, hein? É dos meus, aprendeu um pouco comigo. O nosso Vitor Duarte tá mandando aqui, ó, uma pergunta pro Regis. É grande a pergunta do Vitor, mas consigo ler aqui, que eu tô ficando velho. Como acompanho de perto também o time do interior, que é o São Bento? Ah, isso é verdade. São Bento é fenomenal. Acompanha de perto. O São Bento também não ganha o campeonato faz 500 anos. E que sofre com alguns problemas de estruturas e financeiros. Qual o maior desafio que você, Regis, vê em conseguir se destacar nesses clubes? E qual deles o chamou mais atenção? O que é o mais difícil para jogar nesses clubes? Se é falta de estrutura, se é dinheiro e tal. E qual desses clubes você passou aí, desses ditos pequenos, que te chamou mais atenção? Falou, esse clube aqui não é pra estar aqui, era pra ter subido já há muito tempo. Sim. São Bento, se eu não me engano, agora é Série B, né? Eu acho que tá na Série B. O Alexandre Tá na lá Série B. nesses dias. Série B, né, João? São Bento, eu creio que tá subindo de patamar, né? E eu creio que é a oportunidade mesmo, sabe? Muitas vezes os times considerado de médio pra cima, tem os esquemas dos empresários, né? Que já tem os jogadores, tem os jogadores dos treinadores. E é a oportunidade, né? Eu creio que se um dia... Eu creio que Deus ainda pode abrir uma porta dessa pra mim. Eu creio que as coisas vão fluir naturalmente e vai dar tudo certo. E um time que eu creio que não poderia estar sem divisão é o Itubiara, sabe? O Itubiara tem uma estrutura fenomenal, uma torcida muito boa. O Anápolis também, em Goiás. Eu falo bastante de Goiás porque eu fiquei muito tempo lá, sabe? Sim. Agora mesmo eu tava jogando lá e tem times lá que são muito bons, sabe? E só não tá, porque o futebol brasileiro é muito competitivo. Vou citar um exemplo, o Red Bull mesmo. O Red Bull não conseguia subir pra Série C. Mesmo com dinheiro, todo o dinheiro estrutura. que tinha. Porque o futebol brasileiro é muito competitivo, sabe? E então... Aí volta no que a gente estava falando, né, João? Do Carlos Alberto falou naquela declaração, no mínimo infeliz, mas que tem um certo sentido, que é a questão da viagem longa, né? Você tem que viajar, a distância é muito longa, o Brasil é muito grande, né? Exatamente, a questão logística realmente é uma coisa que é difícil no Brasil, né? Você joga, por exemplo, na Série B, que tem times aí nos 4 cantos do Brasil, né? Como a gente gosta de falar. Por exemplo, você joga um jogo na região sul, você enfrenta frio, aquele tempo mais... Aquela temperatura mais fria, né? Gelada, pra falar melhor. E no jogo seguinte você vai jogar lá no Nordeste, em Salvador, no Recife. E enfrenta uma viagem muito longa. E realmente também atrapalha. A questão logística é um empecilho realmente, é uma questão agravante e complicada do futebol brasileiro, principalmente na Série B. Os gramados também não são dos melhores, como a gente hoje já temos na Série A as arenas, né, os estádios construídos para a Copa do Mundo 2014, que são campos melhores, mas na Série B não tem, você tem campos difíceis de você jogar. Então, realmente, o Carlos Alberto, acho que vamos defender ele, né, o André? O que ele quis dizer nesta... Ele quis dar uma... Ele exagerou um pouquinho, né? É que ele chegou agora, né? Uma polêmica, né? Ele chegou agora, ele tem que dar uma marcada de território, né? Marcou demais. Até, Todo mundo falando dele agora. Exato, acaba rendendo. Esses dias ele falou que ia dar no meio do Gabigol, né? Que se fosse... O Gabigol fez uma graça lá pra cima do Felipe Melo, ele falou que se fosse com ele não ia fazer isso, não. O Carlos Alberto o bicho é brabo, hein? É uma boa pergunta, assim, da questão do Gabigol, o Regis. O jogador,
é uma coisa que é opinativa, mas eu quero saber a sua opinião. O Gabigol é cheio de fazer gol, por exemplo, ir lá pra torcida e fazer aquele negócio que ele, né, faz assim e tal. Outros gostam de fazer outro gesto e tal. Mas quase sempre na frente da torcida adversária. E isso incomoda demais. E vira e mexe tem um jogador ou outro que se incomoda. Mesma coisa quando o cara para a bola, começa a passar o pé em cima da bola, como disse aí o João naquele lance do Felipe Melo, que ele fica passando o pé em cima da bola. Existe esse código de respeito ou de... não dizer código de ética, mas um código de respeito dentro da boleiragem do futebol, que o jogador não pode fazer esse tipo de coisa? Existe isso? Ou é mais cada um que tem, um é mais esquentado que o outro? Não, eu creio que isso aí chama ética, né? O cara, às vezes, não sabe o dia de amanhã, né? Amanhã ele pode estar indo pra essa equipe que ele tá tirando sarro, entendeu? E muitas vezes não é necessário, né? Porque o gol é... Você vai extravasar. É pra você extravasar, mas não pra denegrir a outra torcida, entendeu? Eu creio que a maioria dos jogadores respeita, entendeu? Que nem, muitas vezes o cara, esses dias mesmo, se eu não me engano, foi o Thiago Neves, não sei, foi bater o escanteio, tirou o escudo do time, se eu não tiver engano, não sei se foi o Thiago Neves, foi lá, tirou o escudo do time, bateu o escanteio, depois foi lá e arrumou. Eu acho que foi o do Inter lá, eu não me recordo o nome do jogador, sabe? Mostrou respeito. Isso, mostrou respeito, porque que nem na Série A é só time grande, só time tradicional, só time de torcida pesada, entendeu? Exato. Eu creio que daqui a pouco ele não tá no Flamengo, que nem ele tava praticamente largado, voltou da Europa exatamente. Chutado, na verdade. Né? O Gabigol ninguém queria ele. Aí o exatamente. Flamengo abriu a porta. Tá num time encaixado. Fazendo né? a diferença, fazendo os gols, sim. E se não tivesse? Exato. Precisasse jogar nesses times menores. Exato. Entendeu? Ô, André, Diga lá, João. queria fazer mais uma pergunta pro Regis. Vontade. Porque um tema que tá sendo muito discutido também nesses últimos dias é a situação do Cruzeiro, né? Que o Rogério Ceni acabou chegando no Cruzeiro e muitos dizem que o elenco não aceitou bem a chegada do Rogério. Os jogadores não gostaram muito do jeito que o Rogério monta a equipe. O Thiago Neves deu aquela declaração na semifinal da Copa do Brasil dizendo que o Rogério passou a escalação do time momentos antes do jogo e que não treinou a formação e colocou muitas improvisações. Enfim, o Rogério na coletiva respondeu, disse que o Thiago Neves falou isso porque ele viu um amigo sendo colocado no banco, que é o Edilson, né? Eu queria saber do Regis se ele já passou por alguma situação dessa, de algum elenco que ele trabalhou, não se dá bem com o treinador, alguma panela que era feita contra o treinador para derrubar o técnico. Queria saber se ele já presenciou, se isso realmente existe no futebol, do treinador, do jogador não gostar do trabalho do treinador, né, e acabar fazendo de tudo para derrubar o técnico. Se tem esse tipo de conflito em algum elenco que ele já trabalhou, se já ocorreu isso, Regis? Então, graças a Deus eu não trabalhei em nenhum elenco assim, sabe, de querer derrubar o treinador. Porque eu creio que não cabe pro jogador, né? Eu creio que isso aí cabe pra diretoria, né? Se a diretoria trouxe o cara é porque eu creio que eles acreditam que ele pode dar o melhor, sabe? Então, graças a Deus, eu não presenciei e também, se eu tivesse presenciado, eu não estaria no meio, porque eu creio que todo mundo tem o direito de trabalhar, dar o seu melhor lá e, se for merecedor, né, que seja assim abençoado, seja. não é verdade? E time ou elenco, jogadores derrubam o técnico? Ah, com certeza, né? Você já viu, você falou que não participou, mas você já ouviu falar, por exemplo, alguma vez, aquele elenco lá acabou... Não, você acaba vendo, assim, a gente, desses... Que nem, eu não sei, eu vou dar a minha opinião. Desses últimos jogos do Palmeiras mesmo. Sim. Eu creio que perderam as Copas, beleza. Mas no último jogo contra o Flamengo que eu vi, o time não tava andando em campo, sabe? Não tava nem trotando, na verdade. Tipo assim, eu não posso afirmar que eles fizeram isso pra derrubar o Felipão. Porque pra derrubar o Felipão tem que ter costa quente, né? Porque o homem o último campeão. o último campeão brasileiro, já foi campeão do mundo. É um cara fenomenal, né? Então, mas assim, você acaba sentindo que os jogadores às vezes não querem mais, assim, entendeu? Mas, e aí acaba passando às vezes pra torcida que é de propósito. Acaba passando pra torcida, acaba passando pra diretoria. O Felipão não consegue mais motivar. Exatamente. Aí já vem essa conversa, ele não motiva mais o time e tal. Aí acaba que aconteceu o quê? Trocou o Felipão. Mas se for ver bem, se eu não me engano, a porcentagem do Felipão era 70% Exato. de vitória. Você tá entendendo? Como que vai trocar um treinador 70%
É duro de entender, né? O futebol brasileiro, muitas vezes, eles não têm muita paciência, que nem a gente tava falando aqui fora. Falta a questão política, né? O cara quer ganhar a próxima eleição dentro do clube, aí acaba pensando nisso, a torcida vai muita pressão ali, aí o clube acaba estourando. Tem que fazer mais o bloco começar, acabou passando a hora aqui, daqui a pouquinho eu volto então aí para as nossas últimas considerações, nesse papo bacana hoje, nesse Fechando a Conta de estreia. Toda quinta-feira vai ter um programa desse, tá? Vai ser às 8 horas da noite, vai você poder participar, mandar, interagir com a gente. Hoje com o Regis aqui, a gente volta daqui a pouquinho pro nosso último bloco nesta terça-feira aqui no Fechando a Conta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora. Bom gosto, melhor preço à vista ou a prazo é na loja Epidemia Store. Venha conhecer a moda atual, masculina e feminina. Na Epidemia Store você encontra as melhores condições de pagamento. Parcele tudo no cartão em até 10 vezes sem juros. Epidemia Store, qualidade e bom preço. Rua Conselheiro Dantas 499 no centro de Santa Cruz. Fone 3372-2433. Na hora de comprar o seu remédio, você quer a confiança e a garantia de estar pagando o preço justo. Cuide da sua saúde com os medicamentos da Droga Max. O bem-estar da sua família nas mãos de quem já é tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Droga Max aceita todos os cartões de crédito. Ou, se preferir, tem um super desconto à vista. Fale com a equipe do Fernando. Ligue e peça seu medicamento. 3372-1120. Droga Max, na Rua Euclides da Cunha 607, centro de Santa Cruz. Fazer o melhor churrasco vai muito além do preparo. Exige uma carne de qualidade, de produção própria, sempre fresca. E o melhor, direto da fazenda, mantendo o marmoreio, maciez e suculência. Para um churrasco perfeito, conheça as carnes da Empório Prime Santa Cruz. Empório Prime é outro sabor, outro churrasco, é outra história. Visite a loja na Avenida Clementino Gonçalves, 1281, fone 14 996060066. Vem aí o 27º Leilão de Gados e Assados da Pai de Santa Cruz, com almoço a partir das 11 da manhã. Participe! Você estará ajudando na manutenção de nossa estrutura, proporcionando melhor qualidade no atendimento. Nossa unidade conta com aproximadamente 240 beneficiados, com acompanhamento nas áreas de assistência social, educação e saúde. Convidamos você a participar do Leilão de Gados e Assados da Pai, que vai ser dia 22/9, no recinto da Expo Pardo. E venha participar e colabore conosco. Colabore, dia 22 de setembro no recinto da Expo Pardo, 27º Leilão da Pai de Santa Cruz do Rio Pardo. Volta com você aqui na nossa Web Rádio aqui em Santa Cruz, hoje com a participação aí do nosso amigo Regis aqui no Fechando a Conta, edição desta quinta-feira, edição de estreia, hashtag primeira edição do nosso Fechando a Conta. Mas teve mensagem pro Regis aqui falando que tem futsal amanhã. O Regis tá jogando pro time de Santa Cruz do Rio Pardo também, já tá aqui de bobeira, o pessoal vê ele passando na rua, vem cá, até eu fiz isso hoje, fazer aqui, mas vem cá jogar aqui, e aí tá jogando também pro Santa Cruz no futsal, né, Regis? Verdade. Você jogou futsal quando era mais novo ou você foi direto pro campo? Teve essa... Joguei lá em Mojimirim, a gente tinha um time muito bom mesmo. A gente era campeão de tudo lá na região. Mas você tinha o quê? 15 anos? 15, 16 anos. 13, 14 anos, assim. Nosso time 86 lá era muito bom.
86. Quer dizer, então você tá com... O homem já fez de tudo, hein, André? Não, fez de tudo. É a lei de... Como é que é a lei de Gil, né? Temos que se adaptar, né? É, jogou em todas. Além de Gil. Viu? Você tá com... Deixa eu ver, você falou 86, né? Também 9, você tá com 33. Pensa em jogar mais quanto tempo, ô Regis? Eu creio que... Acho que mais um ano aí dá. Dá pra uns jogar? 2 anos. Tá inteiro fisicamente? Tô inteiro, graças a Dá pra Deus. correr, nada, nenhum problema físico mais grave. Não, graças Teve a um problema, Deus. uma vez eu tava na Santa Cruzense, um problema no pubis, eu acho, não foi? Foi o problema mais grave que eu tive foi essa lesão no pubis. Eu tava na Santa Cruzense, daí eu fui pro Vietnã. Eu lembro. Aí foi quando Aí teve o lance do cara não te pagou, não empresário, um lance assim, né? agravou bem essa lesão, aí eu tive que voltar pra Santa E se Cruzense. recuperou. Recuperei, graças a Deus. E Regis é presente, o pessoal aqui de Santa Cruz deve se lembrar bem, porque quem gosta de Santa Cruz do Rio Pardo e de Santa Cruzense vai se lembrar de 2011, aquele time que ganhou, foi vice-campeão na Série A3. Verdade. O Regis disputava ali posição com o Neto Mineiro, né? Jogava o Neto, jogava o Regis. Aí tá até na foto aí, ó. Esse cara do lado dele jogava um pouquinho também, o Douglas Washington. Joga muito. Joga muita bola, né? Canhoto. Muito bom jogador. Tinha o Juan nesse time. Juan, tinha o Leandrinho. Cachuba. Cachuba. Você lembra, Cachuba. você lembra a escalação inteira, não? Ixi, Vai ser Pitarelli, difícil. se eu não me engano. Pitarelli era o goleiro. Lateral direito, Leandrinho. Leandrinho, que, Juan, lateral jogou no esquerdo. Cruzeiro depois. O Juanzinho tá lá na Santa Catarina, né? Isso. Acho que é o Rafael, zagueiro. Era 3 zagueiros, né? Rafael, Zé, Rafael Rocha, Isso. Zé Hilton. Eu jogava o Rufino. O Diogo Avaré. Diogo Avaré. Jogava na esquerda. Ou Rufino, às Ou vezes. o Rufino, que era mais Aí novo. tinha o Diogo. Diogo Cachuba, Cachuba. tá na Bolívia, né? Tá na Bolívia, o Diogo Cachuba. Parceiro Quem demais. que era o tá outro louco. meio campista daquele time? Era o Diogo Cachuba, era um volante. Os caras vindo O outro volante. Era o Magno. Magno. Lá jogou na Portuguesa Santista. Meia era o Washington. Aí eu acho que tá aí. Depois jogava na frente Neto Mineiro. E você, Billy, fazedor de gol, o Billy Pinguinha. Que O depois Billy tá lá, sabe onde o Billy tá? O Billy tá lá na... Nossa, Fazia tá gol em outro pra país. Daniel. Verdade. É um país africano lá. O Só Billy, não sei o nome. pra quem não vai se lembrar, o João não sabe da história, mas a Santa Cruz chega na final O Billy fazia muito gol da também. Série A3 contra a Penapolense. Penapolense vindo, ganhando tudo, ganhando segunda divisão e tal, subindo aí. Aí cruza com a Santa Cruzense. Tinha o... Não sei se tinha o Guaru naquele time, mas tinha um outro meio que fazia gol naquele time. Não vou lembrar da Penapolense. Canhotinho, camisa 10, né? Tinha aquele lateral, o Rodrigo Biro, que depois jogou na Ponte, tava naquele time. Pequenininho, né? É, Tá lateral. lembrando? É, O o meia. meia. Um baixinho, eu não lembro o nome dele agora, fazia gol. bom. Era Luciano Bebê. É, Luciano Bebê, Negócio isso assim, mesmo, baixinho lá. Aí jogava bem e tal. Aí na final, primeira final, eu não lembro o que foi o negócio. Sei que o Billy e o goleiro reserva, que era o. Era o Moreno, eu não vou lembrar Carlão? o nome dele agora. Não, o outro, era o terceiro. Era o O terceiro? Carlão, não, mentira, o Carlão era o terceiro. Esse era o segundo. Era um homem com um diminutivo, Rubinho, né? Rubinho, um negócio assim. Sei que eles vão no Barrica, finado Barrica, que Deus o tenha. Tem um pagode no Barrica no domingo. Eles vão no pagode, né? Tal, enche o caneco lá. Aí todo mundo vê. Aí, como sempre acontece, né? No futebol. Um dia antes da final, eles estão fora da final. O Billy não vai pro jogo e o goleiro também não vai pro jogo. E aí o Pitarelli também já tinha saído, acho que tava Quem desligando. jogou foi o Carlão. Jogou o Carlão, jogou o campeonato inteiro, jogou a final, o Carlão. Carlão, muito bom goleiro. Menino Já ainda, tinha né? trabalhado com ele na Ponte. Nem sei se tá jogando, eu bom. nunca mais vi o Carlão, mas foi a história da final. O Santa Cruz perdeu lá e por 2-1, Foi 2-1, né? e depois aqui não conseguiu voltar, né? Não. É, mas o time subiu e foi a festa na cidade, que o negócio é subir, né? Quem disputou esses campeonatos, quem acompanha o presidente do Barueri é esse mesmo da Santa Cruzense nessa época. Então você já via que o cara não era muito do ramo, não era muito profissional. Tem mais alguma questão pro nosso Regis aí, João, aí de São Paulo? Eu queria fazer a última pergunta pra ele, o André. Primeiro, agradecer, né, demais a entrevista, muitas histórias aí do Regis. Tem mais. Qual que é o treinador? Sabe que negócio? Quando liga a câmera, ele fica tímido. Nós vamos fazer uma câmera verdade. escondida com ele, mano. Diga lá. Qual que é o treinador, ele citou o Filipão aí, né, a gente tava falando do Palmeiras, qual que é o treinador que ele gostaria de ter trabalhado aí, que ele mais admira no futebol brasileiro, que ele não trabalhou e que gostaria aí de ter trabalhado aí em toda a carreira dele, o André? Desses fera aí? Dos feras, né, desses monstros aí que trabalharam no futebol E eu já brasileiro. emendo outra, junto com essa aí na carona. Desses feras, no momento agora, qual que você destaca mais, na sua opinião, desses novos? Certo. O que você gostaria e o dos novos? Ó, eu assim, por ser palmeirense, assim,
pelo meu pai. Sabe que você é palmeirense, não? É. Eu assim, Ninguém é perfeito, né? queria muito, sim, eu creio que o Felipão acho que acrescentaria muito assim na minha vida, sabe? Porque eu creio que, pelo que eu vejo, assim, ele trata os atletas dele como filhos. Você não sabe? consegue ver ninguém falando mal dele, né? Quem trabalhou com ele, ninguém fala mal dele. Pelo contrário. Até o melhor dos melhores, que é o Cristiano Ronaldo, falou bem do homem, né? Então já falou. É verdade. E agora, na atualidade, pra mim, eu posso falar dois? À vontade. Renato Gaúcho, Hum. que é o... E o Carille, né? O Carille, o que ele tá fazendo no Corinthians aí é fenômeno. O Carille, ele chegou agora na segunda passagem agora pelo Corinthians, demorou um pouco, apesar de eu ser palmeirense, né? Não, mas é verdade. O cara é um dos novos estrategistas, porque o time dele joga por uma bola e ganha o jogo, entendeu? O que ele faz ali, a defesa dele, o time que é sensacional. Dificilmente toma gol, né? Muito difícil. A carreira do Carille, André, é meteórica, né? É um Então, sucesso assim. Não, ele... O cara estreia, era interino, né? Aí o Corinthians decide efetivar. O cara estreia, no ano que estreia, já conquista um título paulista. Depois ganha o brasileiro, depois mais 2 paulistas. O cara tem 4 títulos aí em pouquíssimo Aproveitamento, tempo. aproveitamento altíssimo. É incrível. É muito bom treinador. Bom, a gente vai encerrando daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Agora são, 21 horas mais 27 minutos. Abraçando o Fábio Dias também, trabalha sempre com a gente, o pessoal da Rádio Prorrogação. Tá sempre com a gente aí. O Fábio Dias vai participar também com a gente. Vitor Duarte, já falei dele. Deixa eu ver se eu fiquei devendo algum abraço aqui, um alô. O Pardal, o Vinícius Pardal. Ficou plugado, mandou a foto no WhatsApp pra mim aqui e eu não falei nele. Olha lá, deixa eu ver o que ele mandou aqui, ó. Estou assistindo pelo da minha esposa, Danila Queiroz. É por isso que ele falou que tinha que treinar. Nós ficamos pensando, quem que é essa Danila? A José ligou aqui brava, quem que é essa Danila? Virou um rolo, tem que saber desmontar. Não tem nada a ver, tá? Agora entendemos. O treinamento é o Pardal. Era bom de trave ele, né? Bom, então, tem que contar, né? Tem que contar essa história. O Regis, lá no treinamento, o João não sabe dessa história. João, então é o seguinte, vou contar. A gente tá fazendo um treinamento lá, o Regis também dava um pouco antes dele jogar agora nessa última empreitada dele, que ele foi pro Mato Grosso, foi pro Goiás, e tava dando um treinamento aqui todo dia, né, de manhã à tarde, uma espécie de treino... Soccer training. É esse nome aí. É uns treinos de futebol pra você perder um peso e tal, fazer aquela coisa, mas baseado em futebol. E ele é cheio de querer brincar, de apostar uns negócios, um Guaraná e tal, pra bater a bola na trave. E ele fazia gol direto, mas na trave ele não acertava, porque o negócio dele é no gol. Ele não conseguia acertar a trave. E quem acertava a trave bem, fala quem é o cara. André Rubio. Aí. É o cara da trave. Não, a trave é comigo Mas mesmo. do gol... Não, difícil. Porque é muito mais difícil acertar a trave, né? São poucos que têm essa condição, essa categoria, né, João? Teve aquele famoso vídeo do Ronaldinho Gaúcho que muitos disseram que era montagem, né? E acho que era mesmo, mas... Ronaldinho a qualidade acertou. realmente batia na trave, voltava de primeira, já ia na trave de novo. Aquilo lá é impossível, né? Até pro Ronaldinho, acho que é impossível, André. O que você acha? Não, ele é o mago, mas nem tanto assim também, né? Aliás, faltou essa pergunta. Quem que é o melhor nessa história? Todo mundo pergunta isso, né? Quem que é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Muito fácil, né? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Mas o Messi é fenômeno, ET. Você é do time do Cristiano Ronaldo? Pra mim é o Cristiano Ronaldo. Por quê? Vai. O Cristiano Ronaldo precisa. Ele não nasceu com aquele dom, ele buscou, sabe? E Exatamente. por isso eu sou o Cristiano Ronaldo. Então, por essa lógica, eu calculo quem na briga Romário e Ronaldo, você é Ronaldo. Com certeza, Ronaldo. Também pelo esforço do Ronaldo, o Ronaldo, tudo que ele passou. Sim, porque o Romário, sim, eu peguei ele já mais... Não vem que você é novinho, não, que você também tá novo. Ele era mais dentro da área, o Ronaldo... falar desses caras aí é muito difícil, né? Tudo ali, né? Tudo... Você escolher, assim, eu prefiro o Cristiano Ronaldo porque o cara, ele treina até nas férias dele, ele tá treinando. Não entendi. que o Messi não treine, mas os dois ali são os melhores mesmo, já faz muito. E um puxa o outro, né? Com certeza, que nem eles mesmos falaram esses dias, né? Um puxa que o outro. se não fosse o que seria do Cristiano Ronaldo sem o Messi, o que seria do Messi sem o Cristiano Ronaldo. Mas assim, é questão de optar por um. Pra mim é o Cristiano Ronaldo. Tá bom. Falando na seleção brasileira, rapidinho, a gente foi indagado aqui pela nossa direção, falar sobre a seleção brasileira, que perdeu pro Peru na última terça, né? Foi o jogo. Você que tá achando da seleção, o que tá achando do Tite, desse trabalho? O Tite é muito criticado, e é com razão, é sem razão? Eu creio que o Tite
ele poderia ser um pouco mais firme, assim, sabe? Tipo, não que ele não seja, mas ele poderia ser mais firme, assim, com o menino Neymar, né? Neymar é um fenômeno, não tem como. É o terceiro Ele- melhor do mundo? Não é, Não é? não. Ele, Mas tá no cinco. Poderia ser. Mas tá no 5. Sim, ele poderia ser até o primeiro. Sim. Poderia bem tranquilo, porque ele é muito bom jogador, sim. Mas, assim, essa é minha opinião, minha humilde opinião. Ele tava sem jogar nenhum jogo. O Tite levou ele pra seleção. Eu creio que a seleção é o momento. Se o cara tá melhor, ele vai. O Neymar, nesse momento, ele não tava melhor, você tá entendendo? Não tá nem jogando. Poderia dar um gelo, o cara voltar, com certeza ele ia voltar a ser o melhor. Ele tinha até uma desculpa, né? Não tá ele jogando, como é que eu vou levar, né? Poderia, mas eu creio que na seleção quem continua mandando é o menino Neymar, né? Isso aí acaba refletindo nos demais jogadores Com que certeza. percebem esse privilégio pro menino Ney. Então, pra você... Mas mantém o Tite, né? Não deve tirar o Tite, Não, não. com certeza. Até porque também é difícil achar alguém no mesmo nível, Eu né, creio no Brasil. que nem a gente tava falando, né? Aqui no Brasil eles não têm muita paciência com os treinadores, né? Acaba 2 derrotas, na estoura na conta terceira dele. já estoura na conta. Então tem que deixar o Tite e dar autonomia pra ele realmente, né? Pra ele convocar quem ele queira, não quem os empresários queiram que ele convoque. Tá certo. João, mais alguma daí pra finalizar? Já agradecendo a sua participação, você foi muito... Acompanhou de manhã hoje, né? Não dei tempo de ajeitar antes. O João Moreira falou, não, vamos estar junto aí, vamos fazer esse bate-bola. Obrigado pra você aí. As suas considerações finais aí de São Paulo. Tá calor aí também, né? Foi um prazer. Ah, muito quente ainda. Tá muito quente. Um prazer, foi um prazer imenso, André. Sempre que o senhor convidar, estaremos aqui pra participar. É o primeiro, com certeza, o primeiro de muitos, né? Que vamos participar aí, primeiro de muitos programas da TV Achei Santa Cruz, que vai fazer um sucesso fantástico, sem dúvida alguma, porque quem comanda aí, que é o senhor André, que tem bom, muita qualidade, então vai ser realmente um sucesso, eu tenho certeza. Agradecer demais a você, agradecer o Regis pela entrevista, muito, muito legal. Acabei hoje, quando o André falou que a entrevista seria com o Regis, pesquisando um pouco sobre a carreira dele, vi que realmente por onde passou aí, foi fazedor de gols, passou por muitos clubes e a resenha também é boa, a conversa é boa. Podia ser convidado para ser comentarista também pra gente aqui, André, porque o homem fala bem. Mudou o cachê, Então, não aguento. Então eu agradecer demais e é isso. Considerações finais aí só pra gente falar do Brasileirão também, né? Que tem rodada aí importante. Ah, né, é? André? Manda essa aí pra gente. Final de semana tem Santos e Flamengo, né? Rodada importante, os duelos dos líderes, né? Que a gente já falou aqui, os dois técnicos estrangeiros, o Jorge Jesus, o Jorge Sampaoli, no Maracanã lotado, ingressos já todos vendidos. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, também um jogo importante, que é o reencontro de Mano Menezes aí com a ex-equipe, né? E o Rogério Ceni tentando arrumar a casa no Cruzeiro, não tá fácil. Transmitiremos também aqui pela Rádio Prorrogação e Rádio Achei Santa Cruz. E domingo o Corinthians, né? Fluminense e Corinthians, jogo no Mané Garrincha. Fluminense também mal das pernas, né? Tomou uma sacolada do Palmeiras. E agora o Corinthians vai jogar lá contra o Fluminense. Vendeu o mando de campo para o Fluminense, não joga no Maracanã, joga em Brasília. E vai cair Então também. esses jogos aí, uma rodada importante do Brasileirão, André. Vamos acompanhando aí também pela Rádio Prorrogação e pela Rádio Achei Santa Cruz, como o pessoal já tá acostumado também. Valeu, um grande abraço a você, André, e estamos à disposição aí para quando o senhor quiser, estaremos aqui participando do Fechando a Conta, André. Um abraço. Beleza, valeu, João, aí diretamente de São Paulo, então, participando com a gente hoje da nossa programação. E agradecer você, Regis, por ter participado com a gente aí. Foi muito bacana, em cima da hora nosso convite. Você falou, vou participar, vou aí. Deu pra trocar uma ideia, deu pra trazer umas histórias. Se tem mais história bacana, é que a gente tem que... Tava passando batido, né? E perguntar se você comemorou o gol quando fez gol contra esse time, acabei não perguntando também. Que eu acho também é uma besteira, às vezes o pessoal faz, né? Ah, não pode comemorar o gol. Pode comemorar assim, nos respeitando, tá tudo bem. E mais outras diversas coisas que a gente passou batido por um tempo. Mas fica já o convite para uma próxima oportunidade, quando você voltar dessa tua nova empreitada, que você não para, né? Vou parar agora. Ele fala, não, agora eu vou jogar. Vou parar agora. É que o bolso do homem enche, ele fica doido. Obrigado, viu, Regis? Que isso, André, eu que agradeço. Eu agradeço você, o João, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos aí que mandaram mensagem pra nós, né? Eu creio que esse programa vai ser um sucesso, o primeiro de muitos. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o João em São Paulo, sucesso sempre. Foi Obrigado. um prazer estar com vocês aí. Um beijo na Josi, na Laura e na Lavínia. Um beijão a vocês.
Foi assim então, nossa primeira edição do nosso Fechando a Conta. Semana que vem, quinta-feira que vem, você já marca na sua agenda aí, quinta-feira que vem tem mais, com mais convidado, com mais participação, com mais opinião, sempre aqui no Axé Santa Cruz, através do Facebook. E também vamos colocar depois esse vídeo, além do Facebook, vamos colocar também no nosso canal no YouTube. Aliás, pode ir curtindo lá, que em breve vai ter transmissão no YouTube, que é bem melhor que a qualidade que o Facebook. A gente faz por aqui que o pessoal acaba vendo mais, né? Mas então fica à vontade aí para curtir, para compartilhar e, claro, tá sempre conferindo os conteúdos do Axé Santa Cruz. Aquele abraço, tamo indo embora. Obrigado, Rez, obrigado, João, obrigado a você que esteve com a gente desde o comecinho do nosso programa. Até a próxima, se Deus quiser, até a próxima quinta com mais um Fechando a Conta. Valeu, gente!